Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos fazer uma aula aqui, conectados por essa telinha, devido à nossa pandemia global, nosso isolamento social. Mas o nosso objetivo continua, que é o de compartilhar conhecimento. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo o capítulo 6, Regionalização do Espaço Mundial. Essa divisão por características comuns, elas podem ser divididas em físicas, que se refere às paisagens naturais de um lugar, né? As econômicas, que é o nível de renda, as sociais, que é o índice de desenvolvimento humano, e as culturais, que é língua, religião, enfim, os costumes. Nesse exemplo, nós podemos fazer duas formas de regionalização. Uma é o bioma da floresta tropical, que é a vegetação predominante da Amazônia. Porém, é uma região que avança por vários países da América do Sul. Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. Então, aqui nós temos duas formas de regionalização: o bioma da floresta tropical e a abrangência da floresta amazônica. Então, vamos começar a regionalizar pela divisão dos continentes. Lembrando que continente é uma grandíssima extensão de terra circundada pelas águas dos oceanos, né, que dá origem a cada uma das 5 divisões tradicionais do planeta. Quais são elas? Europa, Ásia, África, América, Oceania e Antártida. A gente pode chamar de terras emersas do globo. Não podemos esquecer que a regionalização é um recurso muito importante para a compreensão das sociedades humanas. Assim, é possível a gente delimitar ou dividir regiões, para conhecer melhor a realidade socioespacial, para identificar problemas, interesses semelhantes, para organizar as ações em conjunto para resolver as questões sociais, econômicas e ambientais de uma população. Durante o capítulo, nós vamos estudar alguns critérios adotados de regionalização. A princípio, são 4 mais importantes. O primeiro é por blocos geopolíticos, né, construída no período da Guerra Fria. Depois tem por grau de desenvolvimento, de acordo com a ONU, que é a nossa Organização das Nações Unidas, por renda, segundo o Banco Mundial, e por blocos econômicos, conforme a OMC, Organização Mundial do Comércio. Eu gosto bastante desse mapa da teoria dos mundos, porque ele consegue explicar a complexidade da divisão por sistema político, econômico e nível de desenvolvimento. Voltando um pouquinho na história, fazendo assim uma análise histórico-geográfica, antes da Primeira Guerra Mundial, durante todo o século XIX, o Reino Unido ele era a grande potência mundial, liderou a primeira Revolução Industrial no século XVIII e possuía vastos territórios coloniais. Mas após a Segunda Guerra Mundial, o processo de descolonização se acentuou e o Reino Unido se enfraqueceu. É nesse cenário que os Estados Unidos e a União Soviética surgem como grandes potências mundiais. Após a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 até 1945, os Estados Unidos e a União Soviética despontaram como superpotências mundiais e passaram a disputar o poder político e econômico no mundo. Durante a Guerra Fria, que foi de 1947 até 1991, que foi a guerra ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, em torno disso, eles se organizaram em 2 blocos de poder antagônicos, ou seja, opostos. De um lado, o bloco ocidental e o bloco comunista, o primeiro compostos de países capitalistas, né, sob a liderança dos Estados Unidos, e o segundo de países de economia planificada, sob o comando da União Soviética. Lembrando que a economia planificada é um sistema econômico que vigorou na União Soviética e em outros países socialistas,
que acontece na economia planificada? Os meios de produção, fábricas, fazendas, mercados, usinas de geração de eletricidade, portos, etc., eles pertenciam ao Estado e o funcionamento da economia tinha metas estabelecidas por um órgão de planejamento central. Então, aí nós temos uma nova forma, então, de regionalização com o advento da Guerra Fria. O maior exemplo dessa divisão entre Oriente e Ocidente, nós temos o Muro de Berlim, que foi o símbolo do início e do final da Guerra Fria, onde a Alemanha foi dividida em duas, de um lado a ocidental capitalista e a oriental socialista. Essa primeira foto mostra os cidadãos ocupando o Muro de Berlim, que foi destruído naquele ano, em 1989. Então, o Muro de Berlim ele foi construído em 1961 e durante 28 anos ele dividiu a antiga capital alemã. Parte dela pertencia então à Alemanha Ocidental e a outra à Alemanha Oriental. A queda do Muro de Berlim marcou o fim do conflito leste-oeste e a posterior reintegração das duas Alemanhas. Por conta dessas transformações geopolíticas do final do século XX, a ONU ela criou uma nova regionalização para tentar compreender o mundo contemporâneo. Então, esse mapa ele mostra as economias desenvolvidas, em transição, em desenvolvimento, menos desenvolvidas. Então, após a Guerra Fria, as consequências das transformações geopolíticas de todo o final do século XX, a ONU, criada após a Segunda Guerra para estabelecer a paz entre as nações, ela criou uma nova regionalização para tentar compreender o mundo contemporâneo. Porque agora as nações elas não estavam mais de um lado ou outro a respeito de ideologias políticas, mas sim pelo seu grau e nível de desenvolvimento. Aqui vocês podem ver nesse mapa, o norte-sul não é uma linha reta, ela é uma linha tênue e tortuosa. Por quê? Porque o grau de desenvolvimento ele não era mais medido por norte-sul geograficamente correto. O mundo ele passa a ser bipolar para multipolar. Ele deixa de ser somente dominado por Estados Unidos e União Soviética e passam a surgir novos blocos políticos no pós-Guerra Fria. E isso se caracterizou uma nova forma de regionalização que a gente chama de socioeconômica. Aí os países desenvolvidos, as características de mais igualdade no mercado de trabalho, melhor divisão de renda, nível de escolaridade, condições de saneamento básico, um setor industrial desenvolvido, um expressivo nível tecnológico. E já os países subdesenvolvidos, eles continuam naquela transição de uma dependência econômica e tecnológica. Muitos eles foram colônias e a maioria ficou independente após a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, como é o caso de praticamente todos os países africanos. Então, eles são economias que a gente pode chamar de emergentes. Ainda tem uma industrialização tardia, baixos índices de desenvolvimento social e humano, má distribuição de renda, muitos ainda são bem agrários e adotam ainda o sistema de plantation, e subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Então, como consequência das transformações geopolíticas do final do século XX, a ONU, tentando ali compreender esse mundo contemporâneo, ela designou uma nova ordem mundial, onde, com o fim da Guerra Fria, a regionalização ela passou da bipolaridade para a multipolaridade, e aí tendo nível de desenvolvimento como critério embasado no nível tecnológico e não mais no ideológico, como era no mundo bipolar.
Então agora nós temos um mundo multipolar e o espaço mundial ele passou a ser organizado em centros ou polos tecnológicos de poder geopolítico, econômico e militar, sempre com o reforço da dependência econômica. A partir daí, nós podemos medir hoje o desenvolvimento de um país ou de uma nação, de uma região, pelo IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, seria renda, longevidade e educação. E o Índice de Gini, que é uma concentração de renda e riqueza. O PIB, Produto Interno Bruto, que são o quê? As somas das riquezas de um país. O critério adotado pelo Banco Mundial, ele se mostra bem imperfeito, porque a renda ela não pode ser tomada como único critério para se analisar o desenvolvimento de um país. Nem todo país de alta renda pode ser considerado desenvolvido. Nós temos como exemplo a Arábia Saudita, que é um país de alta renda, porém com baixas condições sociais. As condições de vida da população elas devem ser muito consideradas, porque nem todo país de alta renda tem boa colocação no ranking do IDH. Outro exemplo que nós temos é o da Argentina, aqui na América do Sul, que deu um salto de um ano para o outro de renda média alta para renda alta. Porém, esse fato não resolve uma série de problemas que apresenta, portanto, ainda um país em desenvolvimento. Então, de todos os critérios que a gente estudou da regionalização, o último fica para a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. A OMC ela agrupa os países por blocos econômicos regionais, que depende aí do seu grau de integração. Pode-se definir 4 tipos de bloco: zonas de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária. As zonas de livre comércio, eles firmam acordos para reduzir os impostos de importação, que são aí as tarifas alfandegárias, e deixam de pagar impostos sobre os produtos que circulam entre eles. Um exemplo é o NAFTA, que é uma zona de livre comércio, o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio. O outro, a União Aduaneira, estabelece uma tarifa comum. Todos os países devem cobrar o mesmo imposto sobre os produtos importados de fora do bloco. O exemplo é o nosso bloco aqui da América do Sul, Mercosul. É um exemplo de união aduaneira. O próximo, mercado comum, além da livre circulação de mercadorias e implantação de uma tarifa externa comum, eles também têm uma livre circulação de investimentos, serviços e pessoas. O único bloco desse tipo atualmente é a União Europeia, onde também há uma padronização dos impostos pagos pela população e pelas empresas, e eles têm também uma integração de leis civis, trabalhistas, sociais e ambientais. Portanto, ele se mostra o bloco mais completo. O último, a União Econômica e Monetária, ele vai aí incorporar todas essas características que a gente viu dos outros blocos e vai além, introduz uma moeda única e um banco central único. Os participantes deste bloco, portanto, ele abre mão de sua moeda nacional e de seu banco central. É o tipo mais abrangente de integração e o único bloco que se aproxima é o modelo da União Europeia. Pessoal, a gente pode perceber que nenhuma regionalização ela agrupa perfeitamente todos os países do mundo. Sempre haverá um ou outro que não se encaixará bem nesta ou naquela regionalização, seja qual for um desses critérios adotados. A pergunta que fica no ar é: e qual seria então essa nova ordem mundial? Monopolar, com os Estados Unidos dominando o mundo, ou multipolar, destacando-se principalmente o Japão, Estados Unidos, Europa e China? Eu creio que a economia mundial indica sim uma multipolaridade, com o predomínio dos Estados Unidos, mas com uma forte presença dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, principalmente da China. Porque os Estados Unidos eles vêm passando por uma séria crise,
Porém, o seu papel de país dominante, representante ali máximo do capitalismo, é sempre ressaltado pelo fato de que vários setores e países do mundo sofrem os mesmos efeitos dessa crise. Chegamos ao final da nossa aula, eu espero que vocês tenham aprendido, espero que tenham gostado. Deixem anotado todas as dúvidas que vocês tiverem no caderno para que a gente possa falar sobre isso depois, ok? Eu espero que vocês fiquem bem, se protejam, fiquem em casa e até a próxima.